Paulo à igreja de Colosso. Capítulo 1, iremos ler do verso 15 ao verso 20. Paulo vai tratar da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando Paulo ensina este sermão a essa igreja, ele não diminui a pessoa de Cristo, dizendo que ele é o primeiro, como se trouxesse Cristo em comparação ao filho mais velho, o que nasceu primeiro na sua casa, sabe, o que tem a tendência de ser o responsável pelos mais novos. E Paulo aqui, ele traz uma verdadeira doxologia. O que é doxologia? Doxa, do grego, glorificação e exaltação. E logia, do logos, da palavra, do estudo da palavra, da pregação. É isso que Paulo traz. Por isso que é difícil falar sobre Paulo, sobre suas pregações e sobre as cartas paulinas, no corpus de 13 cartas, né? Porque Paulo era metódico, e era um fino teólogo, e era um fariseu, estudioso, membro do Sinédrio, composto por 70 doutores. Então é isso que Paulo quer trazer. Quando ele fala que Cristo é a primazia, o primeiro, ele diz que ele é, que tudo foi, partiu dele como sendo Deus. Cristo é a exata expressão de Deus. Cristo, aqui Paulo mostra que ele é a exata encarnação do Deus. É isso que Paulo quer dizer. E por que Paulo estava tão preocupado em trazer todas essas coisas e falar de uma forma, em um nível elevado? Porque essa igreja estava sofrendo ataques de Ário, os arianos, que nessa época, junto com os gnósticos, tentavam trazer Cristo a apenas um ser criado, como foram os anjos. E o que Ário fazia? E por que a influência de Ário nessa época, no ano 60 aproximadamente, depois de Cristo, que Paulo vem trazendo este ensinamento a essa igreja? Ele conseguia tantos adeptos, porque Ário ele tocava instrumento, tanto harpa como alguns outros naquela época, e ele ia para onde as pessoas vinham, desembarcavam dos navios mercantes, para o porto, para o cais, porque ele sabia que o movimento de gente era muito grande, e ali ele tocava o instrumento, atraía pessoas, né? Quem, quando chega de viagem, né? Principalmente numa viagem longa, a primeira coisa que a pessoa procura, quando a gente vem nas estradas, nas rodovias, procura um banheiro, uma água para tomar, algo assim, não é verdade? E a pessoa descia de um navio, às vezes afadigado, abastado da viagem longa, navios precários, não como os cruzeiros de hoje, né? E aí tinha uma música suave tocada por Ário ali, quando eles desembarcavam no porto. E ele, com uma fala mansa, ensinava as pessoas. Todo herege, irmão, não se engane, tem uma fala mansa. Ele só fala palavras agradáveis. Ele não fala nada que possa afligir a pessoa, né? Diferente do nosso mestre, de como ele pregava, de como ele abordava o logos, o evangelho, a palavra, né? E como ele confrontava as pessoas. Nosso mestre mostrava para você, para mim, para nós, os nossos pecados. E dizia: arrependei-vos,
É para isso que eu estou aqui. Então Ário estava rebanhando para si grandes multidões e estava dando ensinos para alguns sem cautelas e desavisados, que Cristo era um anjo, um profeta elevado. Então, se você vê esse texto que foi escrito no ano 60 depois de Cristo, quantos anos faz? Estamos no ano 2024? Aproximadamente 1900 anos, né, que Paulo dá esse ensinamento, ou 1900 e pouco, né? Tem tanto a ver conosco hoje. Esse legado aí ficou mais forte de Ário e dos gnósticos, né? Lá no ano 300, né? Foi crescendo. Até hoje, nós tem uma no nosso país, vindo dos Estados Unidos, né? Da Torre de Vigia, que lá eles se nominavam, que prega Cristo como um ser iluminado, como um ser criado, como um filho, ok, eles aceitam, mas como um anjo. Diferente do que Paulo traz. Paulo diz à igreja que estava em Colossos, não, ele não é um anjo, ele não é um ser criado. Ele é digno e glorificado, do doxa. Ele é o próprio Deus, ele é a expressão, a encarnação exata de Deus. Vocês estão enganados, vocês estão se deixando levar por esse ensinamento falso. Até hoje tem, né? E você pode ir nessas igrejas, nessas reuniões, nesses salões, que é multidão. Lá não se confronta o pecado. Lá o cidadão vai nessas grandes multidões, nessas grandes igrejas, ricas, né, Paulo? Paulo estava me contando ali de uma que tem lá em Itu. Não vai para ouvir mensagem de santificação e de mudança. Vai para sentir paz, para se sentir confortável. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é esse que Paulo traz para a igreja que estava lá em Colossos. Vocês estão ouvindo coisas lindas, suaves aos vossos ouvidos, mas não é a verdade do evangelho. E o que ficamos? Com a mensagem de Paulo? Com esse ensinamento de Paulo? Ou com as novidades que vai surgindo? Cristo é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus. A palavra traduzida de imagem vem do grego eikon, e traz o que? A significação de semelhança, e envolvem representação e manifestação. Assim Deus, a quem nenhum homem jamais viu, tornou-se manifesto em Cristo Jesus, para que os homens de sua época pudessem vê-lo. E João diz isso no capítulo 1, verso 18, é só você conferir. E aqui Paulo escreve, quando ele quer falar sobre a imagem visível de Deus, que é Cristo, a imagem visível. Em outra parte, ele escreve aos cristãos que têm contemplado a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios, ele vai ensinar isso lá em 4, verso 6. Quando o escritor aos Hebreus escreve, ele fala de Cristo como sendo a expressão exata do ser Deus. Hebreus 1, verso 3. Cristo não é um ser criado. Cristo não é um simples anjo, um ser iluminado. Ele é Deus. É o primogênito de toda a criação. Ou seja, não foi criado, ele criou. Se você for lá para a primeira carta de Pedro, você vai ver, a primeira epístola de Pedro, você vai ver que ele criou. Ele é pré-existente. Veremos a pré-existência e a pré-eminência dele. Esta frase aqui sobre a criação foi usada pelos arianos para provar que Cristo foi um ser criado e não coeterno com Deus. É isso que os arianos pregavam, dizendo que Cristo ele é uma criação iluminada que foi criada antes dos anjos. Ou seja, eu tiro a deidade de Cristo. Ora, se Cristo não é Deus, então para que viver esses ensinamentos? Era isso, essa era a prática e a ideia de Ário. Ário e sua turma, né? Para não dizer sua coja, né? Fica muito pesado, né? Ih, já disse. E se nós formos examinar hoje, irmãos,
Está assim, ó, de pessoas. Casas lotadas, igrejas cheias. Cheias, eu não canso de dizer, de pessoas vazias. Jamais ouviriam sermões expositivos. Jamais. Jamais se deparariam com sermão expositivo e terminariam o culto. Pregavam suas capas, suas bíblias, sei lá, nem carregam a Bíblia, e iam para suas casas, viver confortavelmente. Então, Cristo é a expressão de Deus, Paulo diz. E ele mostra aqui como a imagem do Deus invisível. E um dos apóstolos, um dos seguidores, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, acho que Filipe, né? Literalmente. Mas eu estou tanto tempo no nosso meio e vocês não têm me conhecido. Veja que o negócio era sério, o ensinamento. Entra na mente, né, Paulo? E o Paulo fala assim que eu blindei minha mente para não entrar, né? Às vezes é sério, irmão, devemos blindar nossa mente mesmo. Vamos agora ver Cristo em suas tríplice atribuição. Veja, vamos reler o verso 16, do capítulo 1 e o verso 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Me parece no capítulo 2 e no capítulo 3 de Colossenses, uma semelhança do capítulo 1. Parece que Paulo repete essa mensagem no capítulo 2 e no capítulo 3. E continua com este provável louvor da era primitiva, da era bem antes dele. Então note aqui no verso 16 e no 17 que ele prossegue dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Verso 17. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. E essas igrejas que... Não, irmão, você tem que vir para se sentir confortável. E para se sentir bem. Diz que você é o cabeça. Então eu faço o que com esse versículo 17? Alguém pode me dar uma dica? Você é cabeça e não cauda. Até criaram cauda, né? Um ser humano. Mas aqui está dizendo, Paulo ensina que Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos membros desse corpo. Somos cabeça. E eles ensinam até em alguns louvores, nessa turminha aí, que a gente deve esmagar, pisar na cabeça da serpente. E Cristo nos ensina ao contrário, que Ele vai fazer isso, já fez e vai fazer, continuar, repetir, é Ele e não nós. Então vê a deturpação do que Ario estava fazendo, e hoje se faz muito mais. Ario hoje perderia, se ele tivesse vivo, se estivesse em nosso meio. Não, os gnósticos, fichinha, para a turminha que está aí. Por isso que Cristo nunca se enganou com multidões. E não devemos nos enganar com multidões. Foram as multidões que disse: crucifica-o, queremos Barrabás. Mas não temos mais idade para isso, né? Já passamos dos 15, né? Nele tudo subsiste. É isso que Paulo diz. Veja aí a tríplice atribuição de Cristo. Note que as três coisas ditas de Cristo, quanto à sua relação com o universo, ou seja, primeiro, que ele é o fundamento da criação. Veja a parte 16, parte A do verso. Pois nele foram criadas todas as coisas, ou seja, nele foi criado, ele é o fundamento de toda a criação. Isso significa que todas as coisas criadas, tanto visíveis como invisíveis, devem-lhe a sua existência, deve a ele. Isso nos mostra a verdadeira posição da hierarquia dos poderes angélicos. E que os heréticos dessa época queriam estabelecer em relatividade ou rivalidade com Cristo. Ora, se ele arrecadou grandes multidões, nós também vamos fazer. E de uma forma mais suave. Esse pessoal está muito vidrado nesse tal de Cristo. Era essa a atitude e o pensamento diário. E estava levando muitos a engodo.
Pessoas que aprendiam tão somente com o doutor Paulo estavam entrando na conversa diária. Não, olha, me ajuda aqui, irmão gnóstico. Vem cá, você que traz outro ensinamento. Diga que não é bem assim, que o ser humano, não existe, essa coisa de pecado não existe, sabe? Vamos viver tranquilamente, confortáveis em nossas vidas, para de sofrimento. Era isso que os gnósticos diziam. Fomos criados por Deus, tá bom, tá certo, beleza. Mas vamos dizer que foram criados para sermos felizes. Quem não quer ser feliz, né? Com Cristo é bem melhor. Os termos tronos, domínios, etc., estavam sendo usados na doutrina dos anjos. Ario estava ensinando que o poder, o domínio era dos anjos. E Cristo era só mais um anjo. Paulo usa aqui estes termos para mostrar que todas as possíveis existências são inclusas, devendo sua existência a Cristo, e elas estão subordinadas a Ele, Efésios 1, 21. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, dentro desse tópico, Cristo, a sua tríplice atribuição. Cristo como fundação da criação. Em segundo lugar, Cristo é o objetivo último do universo. E em terceiro lugar, Ele é a fonte do objetivo da criação. Nele tudo converge, sai dele, origina-se dele e volta para o seu domínio. E Paulo repete isso, diz isso também antes aos Romanos, capítulo 11, se não me trai a mente, verso 30 a seguir, 33. Dele, por ele, existe até um louvor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ora, se os anjos são seres criados, e os hebreus ensinam que eles são seres a serviço da igreja, Cristo, em hipótese alguma, pode ser comparado meramente a um anjo, sendo ele o Criador, que Paulo diz. Ele é o fundamento, verso 16. Dele converge, verso 17. Ele é imagodei, como diz estudos teológicos. Ou seja, imagem de Deus, como a nossa irmã leu em Hebreus, que ele é a expressão exata de Deus. Como Deus, sendo ele, todas as coisas foram criadas por ele, verso 16b, do capítulo que nós lemos em Colossenses 1. E como toda a criação emanou dele, assim tudo converge novamente, volta para ele, conforme está escrito em Hebreus 2, verso 10. Em Cristo então se explica o propósito íntimo da criação. Então, se nós sabemos hoje, confirmamos mais uma vez, que o ensinamento de Paulo esteve e está, e sempre estará correto, não devemos nos iludir com povos descendentes de Ario, porque não é somente no salão do reino que vai ter os ensinamentos arianos. Infelizmente, nas igrejas evangélicas da nossa nação, estão assim. Não fiquem confortáveis em vossas vidas. Prospere. Tem até canções, né? Os irmãos que são da área do louvor. Para a direita, né? Para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Como é bom, bonito cantar isso, né? Mas quando Deus decide não te abençoar, como é que faz? Ah, pastor, mas nunca, não, ele decide. E Deus faz isso? Faz. Jó tinha tudo. É só lembrar. E Deus permitiu que Satanás fosse e tirasse tudo. E daí? E o que Jó diz? Não tenho nada. Tudo era dele. Ele me deu, ele tomou. Percebe uma mente que existe Deus, uma mente que Deus domina. Percebe? É assim que Deus faz com seus amigos. Queremos ter intimidade com Deus? Ser amigos? Se prepare, viu? A irmã Rose já está até acostumada a ouvir isso, né? As irmãs só prega cada coisa assim que se dá até medo às vezes. É melhor pregar o pior, né? Porque se ele não vier, estamos preparados. E pregar as verdades do Evangelho, as verdades centrais. Meu amigo Jó, você viu lá? Aquele sim é crente, né? Também? Então vai lá, vai. Faz o que você quiser com ele. Percebe que ser amigo de Deus é ser diferente.
e pensar a mente de Deus e ver a mente de Deus? É quando ele diz não, nós aceitamos os seus nãos. E quando ele diz sim, é tão bom, né? Mas às vezes o sim dele é um não para a gente. É difícil. O terceiro ponto, Cristo, o regente do universo. Já vimos ele em relação com Deus, com o universo. E aqui veremos ele em relação com o universo e com a igreja. O universo, então, acha seu começo, continuação e término em Cristo. Esta declaração profundamente teológica, dando uma significação cósmica a Cristo. E não é uma espécie de passagem que esperamos ler em escritos, cujo interesse principal e religioso, mas não é apenas principal e religioso, mas há um lado especulativo da heresia em Colossos, que exigiu uma declaração tal de Paulo. Porque a especulação que havia pelos hereges da época, e que eles não passam, né? Eles não se acabam, irmãos. Você quer ver quando chegou aqui no nosso país? E eles não se infiltram, eles vão na raiz, eles vão na fonte, na origem. No ano de 1920, um tal de, o nome parece chinês, mas não é norte-americano, de Vicente Shaw, chegou ao Seminário Presbiteriano do Sul, de Campinas, trazendo a teologia liberal. Teologia liberal. Vindo dos Estados Unidos com Soren Kierkegaard, um filósofo e pensador dinamarquês, simultaneamente, com Fritz Schleiermacher e outros mais. Vamos para a América do Sul, já estamos aqui na América do Norte. América do Sul, Sul, Norte, é o nosso alvo. Veja que eles não foram para a multidão, para a igreja, eles foram para o seminário, onde lá se formar pastores. Nessa época, o saudoso pastor e educador Rubem Alves era reitor do Seminário Presbiteriano do Sul. E descobriu que ele já tinha levado 70% da juventude, de jovens pastores, de jovens formandos a pastores. E quais eram um dos pontos desse senhor, que de lá trouxe uma turminha também com ele, e se filtrou para dar aula ali no Seminário Presbiteriano do Sul? Era dizer que o pecado não é bem assim, como você está pensando. Calma, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é totalmente a palavra de Deus. O logos, que Paulo diz aqui, doxologia, glória e honra, doxologia, o logos sendo expressivo, se revelando e conversando conosco. Não é bem assim. Não, somos um país emergente, precisamos de riqueza também. E levou 70% dos seminaristas. E deu trabalho para ser expulso, para tirá-lo de lá do Seminário Presbiteriano do Sul. Ficou lá quase 20 anos. Porque saiu, e eles são tão terríveis e entram na mente, que eles saem e deixam seus seguidores, deixam seus debatedores, deixam seus teimosos, né? Seus tolos, né? Percebe? Sendo expulso, voltaram para os Estados Unidos e disseram: rapaz, o negócio é mais difícil do que nós pensávamos. Temos lá os presbiterianos que eles estudam para valer. E temos igreja bem antiga lá, como a igreja congregacional já, hein? Estão várias igrejas lá que seguem as doutrinas e a cartilha de Lutero. Já tem até a igreja luterana lá. Então vamos maquiar a coisa. Já que eles são um país pobre, uma colônia portuguesa, já não era mais, né, uma colônia portuguesa, já são um país pobre, emergente, etc. Vamos travestir a teologia liberal. Vamos pôr um vestir diferente, chamado teologia da prosperidade, que é a mesma teologia liberal. Percebe que a coisa, irmãos, não parou aqui na igreja de Colosso, e não vai parar até que Cristo venha buscar a igreja. E Cristo já dizia: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então, estamos falando do Evangelho.
Estamos falando do que deve ser o evangelho na sua essência. Ainda existem, vamos dar falar uma forma simbólica, né? 7.000 que não se dobraram. Deus sabe onde estão os seus escolhidos. E é esse povo que ele vem buscar. Um povo especial, escolhido, zeloso e de boas obras. Zeloso pela sua palavra. Que mantém a sua palavra viva. Que expõe o que de fato as Escrituras nos mostram. Que a coisa é diferente. Então, nós estamos rodeados de pessoas dessa forma, de potestades, inclusive, que está acima de nós, forças do mal. Então, o pensamento do apóstolo não era apenas vago, ou sem substância. Até as crenças que, principalmente, interessavam a vida espiritual, têm de ser coordenadas com a nossa interpretação da ordem total e real das Escrituras. Nossa vida espiritual. Então, tendo mostrado isso tudo, e que nenhum poder e nenhum ser pode colocar-se no lugar junto com Cristo, em sua concepção de criação, Paulo procede para mostrar que nenhum ser pode partilhar com ele o seu lugar no culto. Hoje existem cultos e cultos, né? Ixi, é uma coisa assim tão difícil até de pensar, de conceber, de falar, que acontece nos cultos, né? Que deixa de lado, né? E a vida da igreja, pois como Cristo é a fonte e chefe da criação natural, também Ele é o cabeça da nova criação, a igreja. Então, ora, se temos um cabeça, e Ele é domínio, e dominador, e criador, devemos seguir o que Ele. E os seus ensinamentos são difíceis de ser seguidos. Ah, mas você não podia relaxar aí e dizer que é fácil. Não é fácil. Mas, queridos, nada há de se comparar com a glória que iremos gozar lá no céu. E você jamais, depois de tantos anos servindo ao Senhor, poderá omitir-se de ouvir verdades centrais do Evangelho. Eu não posso falar dessa igreja antes, mas nessa igreja, depois que chegou o reverendo Jorge, vai ficar difícil você negar. Vai. Principalmente no Tribunal do Trono Branco, lá, né, que você vai prestar conta das suas obras, e aí como é que vai ser? Não dá para enrolar Jesus não, né? Mas ao que vencer, está escrito no Apocalipse, dar-lhe-ei a coroa, seremos imortais. E é isso que Paulo estava ensinando para a turminha que Ario estava arrebanhando para si. Dizendo, não, senhores, vocês não são celestes ainda. Vocês estão no corpo que se corrompe. Corruptível nos dois sentidos. Tanto na corrupção física quanto na espiritual. Corrupção da queda que possivelmente poderia acontecer. E de renunciar ao Evangelho, e apostatar. Ou na corrupção do envelhecimento. De que nenhum de nós escaparemos. Um dia eu era jovem. Eu tinha até cabelo, né? Voltei a ser criança, porque criança sem cabelo. Então Paulo falava disso aí. E dizia, os anjos não são eternos. Que Ario começou a haver convergência quando Paulo vem aqui para ensinar a igreja de Colosso. E aí Ario, muito malandro, de fala mansa, doce, diferente da nossa, né, pastor? Diz, não, os anjos, Cristo é eterno, os anjos também são. Não. Eterno é a qualidade de nunca ser criado. Eles são imortais, os anjos, mas são criados, não são eternos. Nós ainda não temos o privilégio, mas teremos de sermos imortais, mas também somos criados.
E é isso que Paulo ensina. Cristo não é um ser criado. Tudo veio dele, procede dele e voltará para ele. Ele é a expressão exata de Deus. Da encarnação de Deus. Ele é Deus. É isso que Paulo ensina. Ele é o Deus para o corpo da igreja. Veja o verso 18. Quando Paulo diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas terá primazia. Paulo, em outra parte, descreve a igreja como o corpo de Cristo. E usualmente começando com a função dos membros e insistindo na sua independência. É só ver lá a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 12 até o 26. Que ele vai também falar sobre isso, aquela igreja mais problemática ainda do que a igreja de Colosso, viu? A igreja de Coríntios. Engraçado que um dia eu estava conversando com um pastor, e ele é um pastor pentecostal, né? Ele me dizia, companheiro, eu gosto de conversar com o senhor, porque o senhor sabe conversar, sabe nos entender. Não há divergência entre nós. Eu disse, não há divergência. Olha só, né? Não há divergência nenhuma. Aí ele me dizia assim, né? Esse pastor, né? A igreja, você viu a igreja de Coríntios, rapaz? Vi. Lembra, né, pastor? Que maravilha. Os 9 dons. 9 dons. O senhor não gostaria de fazer parte dessa igreja, não? Deus me livre. Pastor, agora o senhor me deixou pensativo, por quê? A igreja que tinha 9 dons, mas Paulo disse o quê? Vós sois carnais. Como se houvesse apenas 9 dons. A Bíblia nos fala de 9 dons, mas existem dezenas, centenas de dons. Ora, não existe só aqueles 9. A Bíblia nos lega 9. Mas de qual igreja que o senhor gostaria de participar? Eu gostaria muito de ser da igreja de Antioquia. Vocês só estudam. Não. A igreja de Antioquia era somente Barnabé, o doutor Barnabé. E o co-pastor era o doutor Paulo. Mas não tinha pensado por esse lado. Pois é. Então não nos iludamos com dons, irmãos. Sabe? Principalmente as coisas hoje, você pode perceber que algumas comunidades, eles dão ênfase a somente isso. E Ario estava fazendo isso na igreja. Mostrando os dons que Cristo podia trazer. Também fazia isso. Para, levar a engodo. A 171, né? Como diz no Código Penal Brasileiro, né? Falsificação, né? Falsidade ideológica, enfim, né? E Ario estava conseguindo o seu intento. Até que Paulo descobre, Paulo viaja e começa a pregar. Começa a escrever essa carta. Em 3 lugares diferentes essa carta. Para a igreja que estava em Colosso. Então percebe o cuidado que devemos ter para não sermos contaminados com tais pregações que nós ouvimos e tais comunidades que nós percebemos na ênfase exagerada dos dons, né? Especialmente nas revelações, né? Que eles tentam dizer que aquilo é essencial e não pode faltar. Mas e o dom da palavra? A ciência? Não, isso aí é para depois. Então, quando Paulo diz aqui no verso 18, ele mostra a função dos membros, insistindo na sua interdependência, lá em Coríntios 12, verso 12 ao 26, e ao usar essa figura aqui, ele propõe a ideia de que Cristo é a cabeça, não simplesmente o sentido que a cabeça é o membro mais importante e controlador do corpo, não apenas isso. Veja lá Efésios 1, 22 e 23. Se quiser ler, é só levantar a mão assim, se estiver já aberto. Efésios 1, 22 e 23. Mas antes que todas as forças do corpo estão reunidas na cabeça, note o uso paralelo do termo primogênito, do grego prototokos. Através da sua ressurreição dos mortos, Cristo é o primogênito da nova criação. Quando ele ressuscita, ele é o primeiro da nova criação.
E em todas as coisas, isto é, em todas as matérias, tanto da ordem natural como da ordem espiritual. Portanto, ele tem proeminência, ou seja, pode e é Deus, como no verso 19 nós vimos, quando Paulo diz, porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, tudo. Ele é completo, é pleno, sendo Deus. E uma explanação dada com proeminência absoluta de Cristo, porque Deus, aprove Deus, como diz Paulo, que nele residisse toda a plenitude. E a palavra plenitude, do grego pleroma, designa a totalidade dos poderes e atributos divinos. Cristo não pode ser considerado como entre muitos poderes celestiais. Não pode. Ele não necessita de nenhum auxiliar, como Ário dizia, que ele precisava da força dos anjos. Também, porque ele era um anjo, um ser iluminado, um pouco melhorado. E na sua obra redentora, nós vemos a plenitude da ação divina. E esse habitar, do verso 19 que Paulo diz, é morar permanentemente nele. Reside nele. Desde a pré-existência. João diz isso. No capítulo 1, se não me trai a mente. Tudo foi criado por ele, e todas as coisas veio a existir por causa dele. Ele é antes. Bem antes. Ele era o verbo que se fez carne, ele era o Logos, a palavra que encarnou e habitou entre nós. Como devemos aplicar isso para as nossas vidas? Como devemos aprender com essa mensagem? A combater, mas não é só combater, né, irmãos? Não apenas. Devemos anunciar o Evangelho de Cristo verdadeiro. Devemos anunciar o reino. E a mensagem nunca foi: ah, você é tão bonzinho, Jesus te ama tanto, Ele tem um plano maravilhoso para você. Ele vai te fazer prosperar, trocar de carro, comprar outra empresa, ter uma mansão melhor. Essa não é a mensagem do Evangelho. Vamos estourar, explodir. Ali em Salto tem, aqui em Sorocaba não tem essas coisas, né, irmão? Em Salto tem um determinado pastor, né? A igreja dele, ele já alugou até um galpão do lado. É a maior de Salto hoje. Fica ali no Planalto. Ali é Planalto ou Nações, Paulo? Ali é Planalto. Que ele tem os vídeos, né, que ele posta, né, no Face, YouTube. E ele diz: não adianta você achar ruim. Eu tenho um dom especial que vai além das paredes da igreja. Deus me usa para revelar a tua vida e abençoar a tua vida. Eu sou profeta de Deus. E às vezes eu estou como a gente tem alguns amigos que seguem ele, e aí o que o amigo segue, ele vem na nossa página. Eu fico pensando, olha aí que coisa, não? Algo que nasceu em 1920, 10, 15 anos depois foi expulso do nosso país, voltou para os Estados Unidos, lá na década de 60 voltou com 70, voltou com toda a força, e explodiu em 85, década de 80. E essa explosão foi com uma determinada igreja que até se achou no direito de fazer o templo de Salomão, né? Vê como é que é? Esse é o xerifão, né? Da teologia liberal, ou seja, da prosperidade, né? Ela é travestida com esse nome, prosperidade. Não aceite seus problemas. Se na sua igreja você não está prosperando, não está ricando lá, venha para cá que você vai ficar rico. Essa mensagem é o que mais temos, né? Fico pensando, né? Uma vez me perguntaram: mas pastor, o senhor não gostaria de ter uma igreja cheia? Sim. Quem não gostaria, né, pastor? Podemos ir ser uma igreja com 6 meses, 7 meses, 8 meses.
Agora pregue a carta aos Romanos para você esvaziar a igreja em menos de 4 meses. O problema é que essas igrejas cheias não querem ouvir a carta aos Romanos. Prega para você ver todo mundo indo embora. Como dizia lá diz, né, que está vivo ainda, né? Pega o seu banquinho, né? E saia de mansinho, né? Percebe a eficácia do evangelho? Percebe que do mesmo jeito que enche, que sai pelos ladrões, esvazia-os quando prega a palavra de Deus? Agora a pergunta que fica, você faz uma introspecção, de qual igreja você quer fazer parte? Só para pensar alto, né, irmão? O que é conjectura, né? Um termo antropológico misturado com filosófico. O que é pensar alto? Já pensou no grande dia? Eu penso nisso direto. Fazer aquela fila imensa, sabe? E do lado de cá, do outro lado, uma fila menor. Aí Cristo olha para aquela fila menor, diz: vem, benditos do meu Pai, possuir por herança o que tem preparado desde antes da fundação do mundo, porque vocês foram fiéis, vocês testificaram do meu nome, pregaram o evangelho. E a outra multidão já eufórica, né? Maior, lógico, a fila, né? O Cristo, e agora? Não vai se virar para nós para falar alguma coisa? Vou sim, eu estava esquecendo de vocês. Estou só aqui, né? Pensando alto. Afastai-vos de mim. Mas como assim? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Senhor, eu profetizei. Eu sei. Em teu nome eu curei, eu fiz milagre. Eu sei disso. Eu ajudei em obras filantrópicas. Eu sei também, eu vi. Mas não vos conheço. Então percebe, irmãos, que eu quero me livrar da responsabilidade que me foi imposta, de algo que não é meu. Percebe que eu não quero pagar te enganando. Eu não quero responder diante do meu Cristo, do nosso Cristo, o que eu omiti. Eu não. E o que podemos aplicar para as nossas vidas hoje? Que a respeito do ensino de Paulo aos irmãos de Colosso, Cristo é o Salvador. É só ver o verso 13 e 14 da mesma carta, capítulo 1. Veja o que diz, o verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ora, se o objetivo é remir você dos pecados, então agora, liberto dos seus pecados, você deve seguir ao mestre, o cabeça, no cujo você é membro deste corpo, onde ele é o cabeça. Cristo é o Criador de tudo, devemos aplicar isso em nosso ser. Ele mantém a união de todas as coisas, sendo o cabeça da igreja, como nós vimos no verso 19 e 20. Sendo Ele o amado do Pai, nos ensina a amar nossas esposas, os filhos, e amar e obedecerem os seus pais. E Paulo faz uma grande argumentação ao declarar que em Cristo reside toda a plenitude. Isso é um belo louvor, irmãos. Por isso que estudiosos apontam que esse escrito de Paulo, desse ponto que nós lemos, do verso 15 ao 20, é um louvor que se cantava. Percebe os louvores que se cantavam, irmão, na época? Desde a época primitiva. Nada a ver com o que se canta hoje na maioria, né? Não nas nossas igrejas, né? O que se canta na maioria, né? Se canta até 500 graus de puro fogo santo e poder, né? Ou seja, Deus é a soma, Cristo é a soma total dos poderes e atributos divinos. E a estratégia que o apóstolo usou para ensinar a igreja de Colosso e a combater os arianos e os gnósticos, pois os falsos profetas e gnósticos usavam um termo técnico grego chamado pleroma. Eles usavam também o pleroma do grego, que indicava plenitude. E essa palavra plenitude aparece 8 vezes no ensinamento, ou nos ensinos de Paulo aos Colossenses. Pleroma do grego, que significa plenitude. E o termo que os gnósticos usavam
Paulo aponta para Cristo, a permanência e habitação de tudo. E os falsos mestres ensinavam que Cristo era a soma de alguns atributos apenas. Não são todos, calma. Paulo disse, não. Ele é a plenitude e tudo reside nele. E aqui o apóstolo diz, nele reside não apenas a soma, ou seja, ele primeiro um louvor que exalta Cristo como Senhor da criação, é o verso, do verso 15 ao 20. E segundo, Cristo, autor da reconciliação. E terceiro, da oratória relativa de causas de Paulo, que ele usa. E quarto, Cristo é o uso frequente de tudo. Não é o que vocês estão aprendendo. Porque os judeus, irmãos, e a igreja dessa época, eles eram muitas vezes, eles se misturavam. Por exemplo, estamos aqui todos da mesma igreja, com o mesmo pensamento, né? Igreja reformada. Lá eles tinham, é como se hoje tivesse alguns católicos em nosso meio, alguns ubandistas, alguns, sabe, desse mundo de Jeová e Mórmon. Eles iam para pessoas ali em suas reuniões que não criam em Cristo, e às vezes eles estavam nas sinagogas misturados. Espera aí, vamos consertar isso daqui. Vocês estão, sabe, frequentando lugares que não pode se misturar. Tem que ter um ensinamento cristológico. Mas graças a Deus, eu renovo a minha fala quando digo que existem 7.000, e sempre existirá, irmãos, que não se dobraram e não se dobrarão. E às vezes é difícil mesmo acharmos, puxa vida, às vezes me sinto só. E é triste sabermos que nos últimos 10 anos, muitos colegas, muitos companheiros até tiraram sua própria vida. Tal angústia, de às vezes se sentir só, abandonado, ouvir todo mundo, ser uma bênção na vida de todo mundo, ser um verdadeiro terapeuta, mas ninguém pode te ouvir. Ninguém está pronto para... Percebeu? Será que o pastor não está precisando de alguma coisa, não? Será que ele não está precisando ser ouvido? Será que ele não está precisando de uma ajuda? Será que ele não um conselho? Será que... E tem pessoas que, se nós falarmos uma coisa, especialmente se for uma fraqueza, um desvio, pronto, ele enche todo mundo que o pastor está impecável, o pastor cometeu um crime, sabe? Então, alguns companheiros chegam ao extremo de tirar suas próprias vidas. Mas Deus sabe onde eles estão. Não cabe nós julgarmos. E Deus sabe o que Ele tem para nossas vidas. Ele te enche, Ele quer te encher de poder para você levar esse logos, para você levar essa palavra, onde quer que você esteja. É ovelha gerando ovelha. Não é trabalho só nosso. Levar o Evangelho, levar o Logos de Cristo, a palavra, trazer para o caminho. E infelizmente estamos vivendo uma triste realidade. Diz Steve Lewison, um grande pensador cristão que ainda vive, norte-americano, que estamos precisando pregar o Evangelho para os evangélicos, para as pessoas dentro da igreja. Um grande teólogo que já dorme no Senhor, por nome de John Charles Riley, ele já dizia, venha para a igreja, mas não venha para Cristo. Ouça a palavra, mas não pratique. E logo, sem demora, você estará no inferno. Percebe a pregação desses grandes homens comprometidos? Que não tem nada doce, como tinha Ário, doce na sua língua. Fala mansa, que logo te prende e te convence das ideias, sabe? Fuja, como diz o interiorano, né? Fuja dos tais. Escapa-te por tua vida, diz o escritor aos Hebreus. Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos, para que nós possamos continuar neste propósito, trilhando este caminho. E não nos curvarmos ao falso evangelho sendo pregado. Não se iluda com multidões. Não canso de dizer, porque eu quero tirar de minha responsabilidade dos meus ombros aquilo que me foi posto. Agora você que decide, né? Caminho que nós que decidimos, né? Não existe livre-arbítrio também. Cuidado para não se iludir com isso daí, viu?
Porque esses falsos profetas também dizem do tal do livre-arbítrio. Aí eu pergunto, eu só faço aquelas perguntas assim, sabe, meia, e saio, dou as costas, aí o cara fica louco. Aí um dia eu perguntei para um cidadão, onde estava o livre-arbítrio de Jonas? Não, vem cá, você vai falar um negócio, sai fugindo. Não, é só uma pergunta, depois você me liga e me diz aí, o livre-arbítrio de Jonas, onde estava? Somos predestinados, somos escolhidos, determinados para andarmos com Cristo e morarmos com Ele. Amém?